Senhor, pra sempre proclamarei que o Senhor é bom. O Senhor reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor é bom, o Senhor é bom, a misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom, tua misericórdia dura para sempre. O Senhor reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor é bom, o Senhor é bom, tua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom, tua misericórdia dura para sempre. Boa noite, igreja. A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Culto de quarta-feira. Ainda estamos naquela sequência do livro de Gênesis. Estamos no capítulo 16. Semana passada nós lemos de 1 a 6. Hoje nós leremos de 6 a 16. Gênesis, capítulo 16, do versículo 6 ao versículo 16. Nos diz assim a Bíblia, que é a palavra do Senhor. E disse Abrão a Sarai: eis que tua serva está na tua mão. Faze-lhe o que é bom aos teus olhos. E afligiu-a Sarai, e ela fugiu de sua face. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de sul. E disse: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse: venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: torna-te para a tua senhora, humilha-te debaixo de suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua descendência, que não será contada, por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor: eis que concebeste, e darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. E ele será homem feroz, sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. E ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava: Tu és Deus que me vê, porque disse: não olhei eu também para aquele que me vê? Por isso se chama aquele poço Beer-Lahai-Roi, e eis que está entre Cádiz e Berede. E Agar deu à luz um filho a Abrão,
E Abrão chamou o nome do seu filho que Agar tivera Ismael. E era Abrão da idade de 86 anos, quando Agar deu à luz Ismael. Que Deus abençoe a palavra maravilhosa dele ao nosso coração. Vimos na semana passada, nos versos de 1 a 6, que Deus prometeu a Abrão, quando ele estava com 75 anos, que faria dele uma grande nação do filho que ele iria gerar. E vimos então que já havia passado 11 anos da promessa, e uma aflição já começava a tomar conta do casal. E aí, com 85 anos para 86, o casal, talvez incomodado, Sara entendendo que Deus poderia agir dessa maneira, sim, cada um pensando a sua maneira e usando os seus métodos, optaram por esse recurso de costume cultural de Agar engravidar-se de Abrão para ter o tal filho da promessa. Vimos que não era o que Deus tinha para aquele casal. E vimos que o fato de Agar ter ficado grávida, e embora o projeto tenha sido de Sarai, as coisas não andaram muito bem. E embora esse capítulo 16, para alguns, seja um capítulo de tristeza, de erros, de falhas graves, esse capítulo também tem uma dinâmica de ensino maravilhosa. Aquela gravidez que era fruto da impaciência de Sarai, da presciência humana dela, da provisão pessoal, dos achismos, do pensamento dela e talvez pelo peso da cobrança sobre ela mesma, pelo fato de 10 anos ter se passado, quase 11 já, e ela não ter conseguido engravidar e dar à luz a esse filho da promessa para Abrão, leva ela então a tomar essa decisão por conta própria. Mas Sarai começa a colher os frutos também dessa decisão humana. O verso 5 do capítulo 16 diz que ela reclamou muito de Abrão e Abrão tomou a seguinte decisão: coloquei minha serva em seus braços e agora que ela sabe que engravidou, despreza-me. Sarai começa a experimentar uma pirraça, uma provocação, alguma coisa que ela não esperava daquela serva que até então se mostrava companheira, amiga. E aí ela toma a seguinte decisão no verso 6: afligiu Sarai e ela fugiu de sua face. Nós vimos que alguns historiadores entendem que essa aflição se deu de trabalhos pesados até mesmo a surra. Uma mulher grávida, passando todas essas coisas, e então aquela situação desesperadora levou Agar a tomar uma decisão radical, e o verso 7 diz que ela fugiu. Fugiu para o deserto, na direção de sul, o que nos dá a entender que ela foi na direção do Egito, porque sul era a circunvizinhança do Egito e tinham um muro, mais as fortificações militares, que eram justamente para proteger a invasão do Egito vinda do Oriente. Agora olha que coisa complicada. Sarai era uma escrava. E em fuga, ela estava numa situação ilegal. E agora ela está voltando para a terra do Egito, de onde saíram, junto com Abraão e com Sarai, vivendo momentos difíceis. Eles foram praticamente expulsos do Egito. O faraó falou: olha, sai daqui, carrega sua mulher, vai embora, porque ele fora afligido com a presença deles ali agora. O que eu já começo a aprender nesse momento? Querido, muitas vezes, mesmo sendo chamados para participar da promessa do Senhor, há momentos que a situação que nos aflige nos faz esquecer tudo que nos fora prometido, tudo que nos fora revelado da promessa, e nós empreendemos fuga tão desorientado como Agar. Aqui ela está voltando para o Egito, para o local onde ela era prisioneira.
muitos também fazem assim, querido. Muitos, no seu desespero, voltam ao sofrimento reconhecido sob a falsa sensação de que vão encontrar paz. Pessoas que viveram na lama das drogas, pessoas que viveram na lama dos vícios, bebedeira, pessoas que viveram na prostituição, na humilhação, experimentam a promessa, a aliança nova, a vida nova com Cristo. E aí, num ato de desespero, num ato de frustração, num ato de pressão semelhante a Agar, preferem largar tudo, mesmo com a palavra de promessa, e voltam para a vida antiga, ainda sabedores que aquela vida traria grandes sofrimentos. Isso nos lembra a palavra do Senhor em 2 Pedro, capítulo 2, nos versos 20 e 21, que nos diz: porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se o último estado destes pior do que o primeiro. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. A Bíblia diz que voltar atrás para a velha vida, depois de experimentar a nova vida, será sempre pior do que no início. Querido, nós precisamos entender que o que a Agar se propôs, até me confundi, Sarai era escrava, Agar, vamos corrigir isso aqui. Nós precisamos entender que Agar era uma serva, Agar era uma escrava de Abrão mais Sarai, mas não foi um estupro. Ela entendeu a proposta que tinha Abrão com Sarai, ela ouviu acerca de uma promessa, e ouvindo isso, ela aceitou ser participante dessa história e dessa promessa. Mas mesmo conhecendo essa promessa, mesmo tendo visto lá no Egito o que o Deus de Abraão fez por eles, mesmo experimentando isso, mesmo se dando nisso, Sarai foge. Desculpe, Agar foge. Agar abandona tudo. E aí algo surpreendente vai acontecer. Gênesis 16, de 7 a 8. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de sul. E disse: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse: venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Outra lição preciosa. Você sabe o que está acontecendo aqui? É a manifestação, é a evidência da graça e da misericórdia do Senhor. Como assim, pregador? Eu não estou entendendo. Alguém que sabe da promessa, mas no momento de desespero, está fugindo de volta para a vida antiga, para o caminho do cativeiro. O mensageiro do Senhor é enviado, nesse caso aqui o anjo, e lhe anuncia a graça do Senhor. Nota de rodapé que é bom guardar no coração. É a primeira vez que está registrado que Deus envia um anjo como mensageiro a uma pessoa comum na terra. Olha que coisa espetacular. Nós vimos a história de Enoque, que andou com Deus, e nós não encontramos um anjo falando com Enoque. Nós vimos a história de Noé, e nós não encontramos um anjo indo levar a mensagem para Noé. Mas agora nós encontramos uma mulher escrava, fugindo, abandonando o pai, o patriarca, o pai da fé. E Deus envia o seu anjo a essa mulher. Isso é graça, meu querido. É um Deus que envia socorro, é um Deus que ama, apesar das nossas falhas, e sem se importar com nossas origens, com a nossa estirpe, com a nossa pedigree. Ele ama a todos. É graça. Gênesis 16, 9, então nos diz: então lhe disse o anjo do Senhor: torna-te
para a tua senhora. Humilha-te debaixo de suas mãos. Duas coisas preciosas no encontro de Agar com o anjo. O anjo fez questão primeiro de dizer: Agar, serva de Sarai, onde você está indo? Ela podia ter mentido, ela nem sabia que era um anjo. Não diz aqui que ela apareceu de asas, brilhante. Sabemos, como nós vamos ver no restante de Gênesis, que quando aqueles anjos do Senhor se apresentaram para Abraão, eles pareciam homens viajantes. Então eu penso que aqui era um ser comum. Mas, ao perguntar para Sarai onde ela estava indo, ela falou a verdade: eu estou fugindo da minha senhora. Primeira coisa, não mentiu. E por não ter mentido, por ter falado a verdade, por ter confessado, como fizeram aquela mulher na beira do poço, lá de João capítulo 4 com Jesus, ela vai avançar no benefício da graça, ela vai receber agora algo ainda maior. Mas olha o que é dito para ela: torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo da mão dela. Peraí, se ela saiu da casa de Sarai porque era humilhada, para alguns ela era até chicoteada naquela casa, e agora ela recebe uma palavra do anjo: volta e humilha. Ou seja, se ela quiser te bater, dê as costas. Se ela mandar carregar galão de água pesada, carregue 2. É para voltar para lá. E sabe o que mais me impressiona? Nós não encontramos um intervalo nos trechos, nós não encontramos um registro de uma recusa. Nós não encontramos um registro de uma contradição, de uma lamúria, de uma reclamação. E aí eu aprendo mais um pouco nessa noite. Na maioria das vezes, o melhor a ser feito não é o mais fácil a ser feito. Na maioria das vezes. Com certeza, o melhor a ser feito é obedecer a palavra dada pelo Senhor, porque ela vai nos orientar no caminho certo. Guarde isso no seu coração. Os alcançados pela graça não tem nenhuma dificuldade de se humilharem diante da palavra do Senhor enviada. Por quê? Porque tem a paz e a certeza de que esta palavra vai conduzi-los ao caminho certo. Agora veja o verso 10 de Gênesis 16. Disse-lhe mais o anjo: já que obedeceu, já que não retrucou, já que falou a verdade, tem mais uma bênção para você. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua descendência, que não será contada, por numerosa que será. Essa promessa não era para Isaac, mas o fato dela ter participado, dela ter aceitado o projeto, que não sabia ela que não era o projeto de Deus. O fato dela ter aceitado, ela será honrada, porque a semente que está no seu ventre é semente de Abraão. E Deus havia dito a Abraão: abençoarei os que você abençoarem. E nós sabemos que a gravidez era uma bênção na concepção do judaísmo. É tanto que a estéril era vista como amaldiçoada. Então a palavra agora vem para ela. Ela herdou a promessa feita a Abraão. E mais, verso 11. Disse-lhe também o anjo do Senhor: eis que concebeste e darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. Querido, a palavra Ismael no hebraico significa Deus me escutou. E aqui o anjo está dizendo, ele vai se chamar Ismael, ele vai se chamar Deus me escutou na sua aflição. Começa a imaginar aquela mulher no deserto grávida, o quanto que ela não chorou, o quanto que ela não imaginou que morreria, o quanto ela não disse: pelo menos meu filho escapar. Nós não sabemos o que aquele coração derramou ali naquele deserto, mas nós sabemos que Deus ouviu as orações em meio às lágrimas, em meio ao sofrimento, em meio ao cansaço, em meio ao desespero. A palavra diz que Deus escutou, meu querido. Por isso, meu querido, ainda que esteja triste, ainda que esteja nas lágrimas, ainda que esteja abatido, ainda que esteja perseguido, ainda que esteja ferido, não deixe de falar com o Senhor.
Aqui diz que Deus ouviu a tua aflição. Deus escutou o seu clamor. Deus nos ouve na nossa aflição. Deus escuta a nossa oração, inaudível para muitos, no meio do nosso choro, no meio do nosso sofrimento. Isso é graça. E essa graça continua disponível sobre todo aquele que busca e crê no Senhor. Verso 12 de Gênesis 16. E ele será homem feroz, sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. Não é uma sentença e nem é uma maldição. É uma revelação do futuro. Deus está honrando essa mulher e contando como é que vai ser a vida dessa nação. Sabemos que Ismael é o patriarca dos ismaelitas. E que os ismaelitas são os patriarcas dos árabes. Ou são os antepassados das nações que vieram a constituir o Império Árabe. Nota, não é segredo então que esses descendentes de Ismael que vieram se tornaram os maiores inimigos dos descendentes de Isaac, que é Israel, o filho da promessa. E talvez você poderia fazer a seguinte pergunta: por que Deus não deixou Agar lá no deserto logo? Por que Deus não deixou Agar morrer ela e esse filho? Porque morrendo ela e o filho dela, não haveria a guerra entre árabes e judeus? Deus não é onisciente? Deus não sabe de tudo? Por que Ele não resolveu a coisa dessa maneira, pastor? Resposta simples. Nós que não dominamos o futuro e não enxergamos um dia depois do que estamos vivendo, somos alimentados, nutridos e vivemos acreditando em vingança, em revanchismo. Deus não. Ele mesmo declara em Ezequiel capítulo 18, verso 23, desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Diz o Senhor Deus. Não desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva? Querido, guarde uma coisa: Deus preservará em amor todos os seus inimigos até o último momento. Por quê, pregador? Porque até o último momento Deus deseja salvar todo o perdido. Lembra de Jesus na cruz? O quanto ele se segurou na cruz para salvar aquele ladrão? É esse o Deus que nós servimos. Isso é graça. É esse o Deus que nos chama para estar com ele. Romanos capítulo 12, de 20 a 21 é claro. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dele de comer. Aqui não diz para matar. Se tiver sede, dele de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasa de fogo sobre a sua cabeça. Levará ele a pensar, esquentará a cuca, a piorenta, não é assim que nós falamos? Levará ele a refletir. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Entende por que Deus não fez o que no nosso coração, na nossa intuição seria o correto? Querido, grave isso no seu coração. Não queira condenar quem Deus quer salvar. Quem Deus quer salvar, pastor? Todos. Então não eleja ninguém para o inferno. Deus quer salvar a todos. Entre no serviço do Senhor. Mas vamos voltar ao textuário. Este foi o nome que ela deu ao Senhor que lhe havia lhe falado. Tu és o Deus que me vê, pois dissera, teria eu visto aquele que me vê? Por isso, o poço que fica entre Cádiz e Bered foi chamado de Beer Lahai Roi. Gênesis 16, de 13 a 14. Um estrangeiro reconhece a graça e o favor de Deus, o socorro e a misericórdia alcançando. O que ele faz? Dá um nome para aquele lugar. O que significa esse nome em hebraico? O poço do vivente que me vê. O poço do Deus que vive para sempre e me enxergou na aflição. Olha que coisa impressionante. Como é que você dá nome? Como é que você honra o Senhor na vitória sobre suas batalhas? Já parou para pensar nisso? É hora de pensar. Muitas vezes acontece o contrário. Agora olha isso aqui, Gênesis 16, 15 e 16, que é o finalzinho do capítulo. E Agar deu à luz um filho a Abrão. E Abrão chamou o nome do seu filho de Agar, que Agar tivera, Ismael. E era Abrão da idade de 86 anos quando Agar deu à luz Ismael. Preste bem atenção.
Abrão chamou o nome do seu filho que Agar tivera, Ismael. Sabe o que significa isso? Que Agar, chegando do deserto, se humilhando a Sara, disse para Abrão: olha, eu estava no deserto. E um anjo se manifestou e contou isso, e disse que esse menino tem que se chamar Ismael. Sabe o que é Abrão? O patriarca. Aquele para quem Deus entregou a promessa. Aquele para quem Deus falou com ele pessoalmente e apresentou o projeto, fez? Ouviu a sua serva. Querido, sabe o que eu aprendo nisso? Nós temos muito a ganhar quando nós não escolhemos ou elegemos as pessoas que têm um bom conselho para nós mediante algumas prerrogativas que eu elejo como prerrogativas, que eu entendo como credenciais para que ele possa falar comigo alguma coisa. Deus pode usar qualquer pessoa para falar com você. E aqui, Abrão escutou a sua escrava e colocou o nome do filho conforme o anjo tinha ordenado, e a escrava contou para ele. Pensa num negócio desse. O pai da fé, o patriarca dos judeus, está dando ouvidos à sua escrava. O que eu aprendo nessa noite, querido? Que o Senhor ainda está buscando todo aquele que está fora do caminho e tem sobre ele uma promessa. Ele continua enviando os seus mensageiros para mostrar o caminho certo. Às vezes é um anjo, às vezes é um pregador, às vezes é só um escravo, mas ele continua enviando os seus mensageiros. Ele tem abençoado, sem distinção, todos que se juntam a ele na sua aliança, como fez com Agar. Não há amor maior do que esse. E o que mais me impressiona é que Agar ouviu uma só mensagem e obedeceu, reconheceu e voltou para a casa do seu Senhor. E eu pergunto para você nessa noite: você ouviu a mensagem? Você também está voltando para a casa do Senhor nessa noite? Pense nisso nessa noite. Eu gostaria de orar com você nessa hora. Curva a sua cabeça onde você está. Deus, em nome de Jesus, nós aprendemos mais um pouco na palavra do Senhor nessa hora. E nós entendemos que o Senhor também tem uma mensagem para nós nessa noite. E nós queremos declarar, Senhor, que nós obedeceremos a palavra. Que nós também retornaremos para a casa do nosso Senhor. E que ainda que enfrentemos adversidades e humilhações, nós obedeceremos a palavra vinda do Senhor. Nós ouvimos nessa noite que aqueles que aceitam a palavra da promessa são abençoados, como foi Agar. E sobre nós há uma palavra de promessa de que aqueles que vão até o Senhor Jesus, o que derramou o seu sangue e fez o pacto da nova aliança, são abraçados de tal forma que ninguém mais pode arrancar dos teus braços. Por isso, Senhor, nessa noite, nós também nos juntamos à promessa e o pacto da aliança feita no sangue de Jesus. Nós também queremos permanecer debaixo dessa bênção. Nós também queremos estar debaixo dessa aliança com o Senhor. Perdoa os nossos pecados. Escreve o nosso nome no livro da vida. Conta-nos entre os salvos. Muito obrigado, Deus, pela tua graça. Muito obrigado pela tua misericórdia, que não escolhe, que não separa e nem elege, mas estende o teu amor e a tua misericórdia. Todo aquele que crê no Senhor é salvo. Obrigado, Senhor. Nós nos rendemos ao senhorio da tua palavra nessa noite mais uma vez, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que a palavra do Senhor possa encher o seu coração nessa noite. Quero abençoar a sua vida agora. Estende as suas mãos, recebe a bênção nessa hora. E agora que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça insondável do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, a consolação, o poder, o revestimento do Espírito Santo de Deus, seja com a Igreja de Jesus que agora reuniu dessa forma e com a Igreja do Senhor Jesus que se encontra espalhada em toda a face da terra, hoje e eternamente. Noite abençoada, restante de semana debaixo da cobertura do sangue de Jesus. Até nossa próxima oportunidade, querendo assim o Senhor.